Para começar, eu e o Toffoli, a gente pensou numa atividade, né, mais prática, para ver como é que vocês mesmos entendem e têm na cabeça aí algumas questões relacionadas a esse campo das drogas, tá? Então, é uma atividade, eu vou explicar para vocês. A ideia é a seguinte, é a gente se movimentar um pouco nessa manhã de sábado, tá? A gente vai ler algumas afirmações para vocês, e vocês vão ver que tem concordo, desse lado direito e do lado esquerdo, do meu lado direito e do lado esquerdo de vocês, discordo da afirmação e tenho dúvidas, tá? Quem concordar com a afirmação que a gente for ler, vai para o concordo, quem discordar vem para cá e eu tenho dúvidas para lá. Só que, a princípio, vocês têm que dizer por que vocês estão concordando, discordando, enfim, né? Ou tendo dúvidas, né? Tendo dúvidas é mais tranquilo, porque, pô, tem dúvidas, tá, não sei direito. Mas o concordo e discordo é legal que vocês saibam por que disso. Tudo bem? Podemos começar? Vamos lá. A maconha é a porta de entrada para outras drogas. Concordo, discordo ou tenho dúvidas? Pessoal, levanta, caminhe, se posicionem. Ninguém tem dúvidas? É isso? A posição está bem clara aqui, né? Tá bom. Bom, já que o Toffoli está desse lado, acho que as pessoas que escolheram concordo... Quem escolheu concordo? Ninguém tem dúvidas, né? Alguns escolheram concordo, a maioria escolheu discordo. Então, a gente vai pedir para alguém que escolheu concordo... Mas está bem dividido. Está bem dividido, é verdade, né? Para quem escolheu concordo, dizer por que concorda. Não vai dar para a gente chegar no consenso agora do grupo, mas por que concorda? É só para a gente ter uma ideia. Vamos lá? Alguém quer falar? Eu concordo, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são usuárias de droga, começaram pela maconha. E quem discorda por quê? Desculpa. Tá bom, desculpa. Por ser uma droga natural, as pessoas têm a ilusão de que vai poder controlar, e aí ela vem pedindo drogas mais fortes, e aí entra nas outras. Quem discorda por quê? Quem pode falar? Aqui. Você fala? Tá. Não, sim, a gente não vai conseguir chegar no... Desculpa. Acho que, na minha opinião, eu entendo também que existem outras, como as drogas lícitas, como o álcool, o cigarro, que, na minha visão, normalmente são as que são mais acessíveis por serem lícitas e que podem ser a porta de entrada para as outras drogas. Então, eu concordo com a parte dessa afirmação. Quer dizer, eu discordo dessa afirmação da questão da maconha, porque eu vejo que tem outras que são lícitas que são a porta de entrada na minha visão. Só isso. Não sei se é do pessoal. Alguém mais quer complementar? Eu discordo porque cada organismo reage de um jeito a cada substância. Então, a droga vai fazer um efeito X em cada ser humano. Por exemplo, eu não acho que nenhuma droga seja abertura para outra. Eu acho que cada droga, por ter um efeito em cada organismo, causa dependência ou não. Ele é dependente ou não, ele fica dependente ou não. Gente, vamos lá. Eu acho que rapidinho a gente depois vai entrar mais nos detalhes, né? Mas só para vocês entenderem, isso é um mito que a gente tem. É a teoria do gateway que a gente fala, né? São pesquisas no início, e Toffoli, a gente pode ir falando junto, né? Fazemos mas assim, um bate-bola. Um bate-bola, mas assim, no início tinha muito essa ideia quase de uma sequência linear. Então, a pessoa usaria... E aí, muito de acordo com o que vocês falaram, né, a gente vai discutir o que são drogas primeiro, qual que é esse conceito de drogas. A gente está falando de drogas ilícitas, né, qual que é a diferença. E como se o mesmo sujeito... todo mundo fosse se relacionasse da mesma maneira com essa substância. Só que as substâncias são muito diferentes, não é só uma questão de organismo, além do organismo tem sujeitos diferentes que se relacionam de maneiras diferentes com essas substâncias. Então, essa visão linear de que começa com a maconha, vai para a cocaína, vai para o crack, né? É uma visão bastante ultrapassada.
E, para além disso, o que a gente sabe, sim, é que o fato de ser ilícito faz com que, muitas vezes, né, de ser uma droga ilegal, faz com que, muitas vezes, aquela pessoa que, de repente, tem que comprar ali na boca, né, pô, ela está muito mais próxima das outras drogas consideradas também ilegais. Pode ser que, por isso, ela esteja mais exposta, né, à possibilidade do cara oferecer. Isso é outra coisa, mas não que existiria quase uma sequência natural. Não sei se o Toffoli Então, eu quero complementar algumas coisas. Essa sensação vem do que a Adelane já falou. Foi você que falou, né, Adelane? De fato, as pessoas que usam drogas mais pesadas relatam, né, se a gente vai fazer a pergunta de drogas, elas começaram... O início foi com maconha mesmo. Agora, uma coisa importante é que muitas vezes a gente esquece o que já foi falado ali pelo Diego, né, que álcool é droga. E se a gente faz essa avaliação mais a longo prazo, a grande maioria das vezes as pessoas começaram com as listas mesmo, com cigarro e com álcool. Mas mesmo assim, essa ideia assim, uma droga abriu e aí vai abrindo como se fosse assim, uma espécie de desdobramento, ela não bate com a realidade quando a gente vai olhar, por exemplo, o total das pessoas que usam maconha. Esse aqui é um ponto importante. O que acontece é que vocês, com certeza, vão ver o lado mais pesado dessa história. Vão pegar casos mais graves. E nos casos mais graves que as pessoas fazem uso, e uso problemático também, vai ter... Provavelmente a maconha vai estar no meio dessa história no caminho. Mas quando a gente pega os usuários de maconha em geral, isso não é real. Tem uma grande quantidade, assim, uma quantidade de pessoas que usam maconha e que nem por isso passaram a usar outras drogas. Ou mesmo ficaram dependentes da né? maconha, né? O que a gente sabe é que aproximadamente o número de dependentes... Existe dependência de maconha, existe de fato, mas é 1 em cada 11 usuários de maconha que tem. Então, que é menos do que a frequência dos dependentes dos usuários de álcool, por exemplo, né? Não é aqui para ficar querendo dizer que um é melhor do que o outro, porque eu acho que depende da pessoa. Isso que eu acho que é uma coisa muito importante. Tem pessoas que uma droga que é considerada absolutamente banal é terrível, e outras pessoas conseguem fazer uso controlado de cocaína. Existem também, várias. Então é importante a gente ter essa noção de que até onde o que a gente está olhando de um pedacinho da história conta a história inteira. Então, isso quando a gente fala de drogas, é sempre importante pensar na história inteira, tá certo? Legal. Vamos para a segunda, então? Para vocês não ficarem em pé, né, esperando. São 5, então é bom que você já dá uma acordada, né? Então, as drogas são uma realidade na sociedade. Há relatos de utilização pelos seres humanos desde a pré-história. Discordo, concordo ou tenho dúvidas? Você está rindo? Todo mundo concorda? Então essa a gente pode passar mais rápido, vai? Pode. Pode passar mais rápido. Eu posso fazer uma certa crítica a uma frase que está aqui, na verdade? Faça. Só para ser o chato? Tá, vai lá. Porque relatos quer dizer evidências, né? Sim. Que tipo, ninguém da pré-história contou que estava usando droga, né? Tá mal escrito, tudo bem. Foi mas acho que o pessoal entendeu. Acho que o pessoal entendeu. Mas, assim, ao longo da história, as drogas sempre tiveram presentes, né? Elas não são uma novidade, elas não começaram agora. Claro que novas drogas surgiram, né? As drogas sintéticas e tal, mas vocês não têm isso. Toda a história a gente ouve relatos ou não, ou algumas evidências ou não desse uso, tá bom? Deixa eu fazer só mais uma complementação. Tá? Quando a gente pensa do ponto de vista de populações nativas, né, que a gente vai pesquisar, todas as populações do mundo usam algum tipo de substância. E as que originalmente não tinham acesso a nenhuma, por incrível que pareça, tinha um grupo de humanos que não conseguia ter acesso a planta psicoativa nenhuma, e eles não faziam álcool, que eram os esquimós. Ainda assim, eles tinham formas de alterar a consciência com jejum, com transe. Essa coisa de sair fora do seu estado normal parece ser uma coisa que os humanos gostam muito. E mesmo se a gente pensa, não, mas e o pessoal, por exemplo, das igrejas evangélicas? Existe o transe nas igrejas evangélicas também, que é aquele momento, né, de expansão. Quem é evangélico sabe o que eu estou falando. Então, essa saída do estado normal é uma coisa que, de alguma forma, agora tem que ver de que jeito vai fazer, se é saudável ou se não é, como é que a pessoa vai lidar com isso, parece ser uma característica muito humana. Tem alguns bichos que parecem que fazem isso também, mas nós somos os bichos que mais fazemos. Vamos para a terceira, você lê? Bom, vamos lá. Número 3, atenção. As drogas ilegais são mais perigosas do que as drogas legais.
As drogas ilegais são mais perigosas do que as drogas legais. Tá ficando fácil esse negócio. Vamos colocar outras agora? A gente inventa acho que a gente vai ter que rapidinho, mudar né? as perguntas. Então tá. Então, acho que também entra no consenso, né? Assim, quer comentar, Toffoli? Não. Tem uma dúvida? Teve gente que ficou um pouquinho na dúvida. Se quiser aproveitar para fazer também assim, tenho dúvida por causa disso, pode ser interessante falar. Quer alguém que ficou com algum tipo de... A gente viu ali, o pessoal ficou meio assim, aí todo mundo veio para cá, né? Vocês querem comentar? Alguém que ficou com dúvida? Rosângela. Não quer comentar. Rosângela não quer comentar. Eu acho bom. que... Bom, comentários. Eu acho que o inverso também a gente não pode dizer. A gente também não pode dizer que as ilegais são mais seguras do que as legais. Eu acho que já está... Só para reforçar uma coisa que vocês já devem estar percebendo, é a ideia de que... Bom, primeiro, já falei, depende da pessoa. Né? Depende do contexto que a pessoa está usando também. Né? Então, não existem absolutos nisso. É claro que a gente pode dizer, com um razoável grau de segurança, que heroína e crack é mais perigoso do que maconha, ou inclusive os alucinógenos. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar um gráfico que foi feito a respeito disso. É um gráfico de opinião, não é um dado matemático, biológico. Não quer dizer que o dado biológico seja mais importante também. Mas é um estudo que foi feito por um especialista de drogas do Reino Unido. Ele entrevistou vários especialistas de drogas no Reino Unido e pediu para eles classificarem pessoas de todas as, né, de todas as áreas, de todos os espectros políticos, classificarem as drogas. Né? E elas colocaram, por exemplo, os psicodélicos, né, como o LSD, nos mais seguros. E o mais perigoso eles botaram o álcool. Principalmente pelo seu impacto aos outros. Isso está em Cortina de Fumaça, não está? Então, o gráfico eu não sei se está, mas eu mostro depois para vocês. O gráfico é bem interessante. Claro que ele é um gráfico de opinião. E a pessoa pode falar assim, bom, também o álcool ele tem esse impacto maior aos outros porque ele é bastante utilizado, porque ele é o que é aceito socialmente, por isso também ele é legal. Se mudar o padrão de legalidade, pode ser que se mude também, a gente não sabe. Né? Ainda assim, existe um monte de discussão sobre isso. Né? Sobre, por exemplo, qual o impacto de dirigir sob a influência de maconha ou de álcool e coisas desse tipo. Mas só para vocês entenderem que, de fato, não existe... Essas coisas que parecem que eram até 10 anos atrás muito claras, né? As perigosas são as ilegais, fica cada vez mais claro que não é bem assim, necessariamente, tá certo? Eu queria assim recomendar um vídeo muito legal, um documentário chamado Cortina de Fumaça. Né? É um documentário que vale muito a pena ver e que toca em várias das questões aí que o Toffoli está trazendo, tá bom? Bom, número 4, já está acabando. As pessoas sempre experimentam drogas para esquecer os problemas. Discordo, concordo, tenho dúvidas. Vocês vão ficar aí, todo mundo? Pô, gente, esse grupo tá fácil. Eu acho que as nossas perguntas é que precisam melhorar. Acho que as nossas perguntas ficaram um pouco... Tá. E o que vocês comentariam? Vai, para vocês falarem também um pouquinho. Olha, alguém concorda. Vamos lá. Você quer falar por que você concorda? As pessoas sempre experimentam drogas para esquecer os problemas. Vem cá, só tá no ser no microfone porque estão gravando. Será que eu fui a única que concordei? A minha opinião também é pessoal, tá? Eu acho assim que muitas pessoas podem usar droga, às vezes fugindo de uma realidade que não querem aceitar, insegurança, o medo de enfrentar alguns problemas. Essa é a minha opinião. Legal. Célia. E o discorda por quê? Alguém aqui pode dizer para a gente por que não é sempre para esquecer os problemas? A Rosângela está com vontade de falar. A Rosângela já veio na outra vez. Não, eu acho que, na verdade, as pessoas acabam usando drogas nem sempre por conta dos problemas. Às vezes porque você quer fazer parte de um grupo. Você quer ser aceito. Né? Então, você está no meio de um grupo, e se alguém começa a fumar, você às vezes nem quer fumar, mas você quer fazer parte daquilo. Então, eu acho que começa mais ou menos por aí. Nem sempre é os problemas, e sim fazer parte de alguma coisa. Eu acho que, às vezes, pode ser até uma questão cultural também, do uso, não necessariamente por uma questão de um problema. Então, acho que o que me pegou foi só a questão do sempre.
Então, acho que até concordo que a maioria, sei lá, né, a maioria das vezes pode até ser uma questão de uma falta, alguma coisa que a pessoa algum problema que ela está enfrentando e que ela pode encontrar suposta solução ali no uso. Mas eu acho que também essa questão cultural, eu acho que ela pega um pouco, né, social, cultural, acho que isso também contribui. Deixa eu só fazer assim rapidinho, né? Eu acho que assim a questão da experimentação, como vocês trouxeram, ela acontece por inúmeras razões, não tem uma razão. Em primeiro lugar, a droga, como o Toffoli falou agora há pouco, quer dizer, essa alteração da consciência, ela é uma busca do ser humano, né, aí ao longo da história, e continua sendo. Então, existe uma curiosidade, existe a questão do grupo, existe um monte de questões, existe o prazer que a droga existe. Por exemplo, você consome bebida alcoólica, você vai numa festa e tal, você fica muito mais à vontade, coisas que você não ficaria. Tem uma série de razões pelas quais as pessoas experimentam, e também problemas, questões, enfim, né? A gente aqui não está falando, a gente está falando de um uso experimental. E isso é muito importante diferenciar do abuso, da dependência, do uso problemático, enfim, né? Essa é a. Então, assim, por que as pessoas começam ou simplesmente experimentam e nem continuam? São várias as razões, né? Então, eu acho que a gente consegue entender o que a Célia está argumentando, porque, de fato, isso acontece. Acho que o grande problema mesmo é, como o Diego falou, é a palavra sempre. Que não dá para dizer que é sempre. Uma pegadinha, né? A gente tipo, estava por uma pegadinha. usar aquele exemplo clássico quando a gente vai falar de drogas. Né? Eu usei droga agora, né? Não sei, na frente de vocês, eu bebi café. Eu não bebi café porque eu estava fugindo de problemas. O meu problema é porque eu estava com uma sonolência excessiva. Então, é legal, deu uma acordadinha, é gostoso, né? Mas é droga também. Tudo bem. Dá para comparar isso aqui com crack? Não, claro que não. Não é a mesma coisa. Mas é substância psicoativa. Então, acho que é mais para a gente relativizar e tirar esse sempre aí. E, mais uma vez, focar na ideia de que a gente precisa sempre olhar específico de cada caso. Tá. Conhecer a história de cada caso. Por que eu friso isso muito, gente? Porque a gente tem muito essa narrativa de que assim, a droga fez. Droga não faz nada. Quem faz é gente. Faz consigo, faz com outrem. Droga não faz nada, droga está lá. Pode alterar, modular, provocar? Pode. Mas são as pessoas. As questões são as pessoas. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu for falar na minha parte. Legal. Spoiler. A última aqui, o Brasil, em 2006, despenalizou, olha que palavra, eu demorei muito tempo para aprender, eu estava num projeto da Senad, eu comecei a aprender todas as palavras e acho que até hoje ficou. Despenalizou o uso de drogas ilegais. Não há mais pena de prisão. Mas o uso, o porte, enfim, continua sendo um crime. Deu para entender? Então, assim, a partir de 2006, o uso de drogas, o porte, o uso, não o tráfico, né, passou a ser, não ter mais pena de prisão. Mas ele continua sendo um crime. Na lei é crime. Para a lei é crime, isso, Aí, obrigada. Para a lei. Discordo. A partir de 2006. E não, na verdade não é o uso, é o porte, é ter. É porte, mas é que daí, enfim, tem vários verbos ali dizendo. Não, mas o uso não é. O uso não é. É que você pressupõe que para a pessoa usar, que ela para a pessoa usar, é verdade. Mas você se o cara tiver ver. usado e não tiver a droga na mão, ele não é preso. Isso, exatamente. Ele não é condenado. Mas, de uma forma geral, o que a gente está querendo aqui é diferenciar do tráfico. Isso. Né? O que a gente quer diferenciar é a questão tráfico ou para uso pessoal. Ou para uso pessoal. Discordo, concordo ou tenho dúvidas? Despenalizou. Tá. O disparador é o seguinte: continua sendo crime o porte de drogas ilegais? Nossa, ficou confusa a minha pergunta. Deixa eu falar de novo. Atenção. Atenção. Vamos lá. Atenção. Tenho dúvidas. Essa pergunta está muito ruim. São duas premissas. Isso, Toffoli. São duas premissas. Uma é crime portar drogas para uso pessoal. A segunda premissa apesar de ser crime, a pessoa não vai presa por porte. Essas são as premissas. E aí, concordo, discordo ou em dúvidas? Depois, vamos lá, daqui a pouco a gente vai para isso. Então, aí, gente, é o que temos nesse momento. Daqui a pouco a gente explica mais. A pergunta boa é essa, assim, que dá essa confusão. Vocês estão tudo no miolo aqui, é? Pode crer. Deixa eu mudar de lugar rapidinho. Ninguém discordou.
Ou concordaram ou estão em dúvida, é isso? É isso? Beleza. Legal. Então, vamos lá. Quem tem concorda? certeza aí, por favor, explique. Concordo. Não. Quem está razoavelmente convencido de que essa afirmativa é correta, tá bom assim? Obrigado. Eu tenho certeza que depende da quantidade vira tráfico, e dependendo da quantidade é usuário. De qualquer forma, ainda é crime, ainda tem no Código Penal um artigo lá. Isso. Tá. Bom, E vocês, qual a dúvida que vocês têm? Aproveitar para perguntar. Quem quer perguntar? quem quer comentar, né? Então, estou em dúvida que não sabem nem o que vão perguntar. Por favor. Acho que foi confuso. Vamos lá, vamos dar. A minha dúvida é relacionada à questão da quantidade que você tem, porque eu sei de casos que você pode estar com a droga, tipo maconha, e falar, não, é um baseado, estou usando, e você não vai ser penalizado por isso, por mais que seja crime. Por isso que eu fiquei no dúvidas. Tá, eu vou falar um pouquinho mais disso, da lei. Vocês podem sentar. Isso, Pessoal, vamos vocês sentar? podem sentar, isso que eu ia falar. Agora podem ficar à vontade, sentar, né? Eu vou começar com a minha parte, eu vou comentar um pouco essa última pergunta, eu vou começar com alguns conteúdos básicos que eu acho que é legal a gente estar discutindo. E aí é importante só dizer que, em 2006, você teve uma mudança da lei, que é a Lei 11.343 de 2006. Né? Nessa lei, na nossa lei atual, não tem, diferente do que o pessoal que concorda disse, não tem uma especificação da quantidade para o tráfico, que é o artigo 33, e do porte, como o Toffoli falou, que é o artigo 28. Não tem isso na lei. Então, isso acaba sendo um critério extremamente subjetivo. Vai muito assim, puxa, o policial está lá na ponta, né? E ele acaba ou querendo incriminar alguém, e aí coloca como tráfico. Né? Então, o que a gente sabe hoje é que as prisões estão cheias de pessoas com pequenas quantidades de drogas. Esse foi um estudo da Luciana Boatô, que mostrou isso. Enfim, pequenas quantidades de drogas e as pessoas não estavam armadas, não estavam oferecendo nenhum risco no momento da apreensão, né, no momento em que elas foram pegas. Então, o que a gente percebe é que há uma grande confusão entre esses dois artigos, o 33, desculpa, e o 28 da lei. Oi? A lei é 11.343 de 2006, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho, tá? Mas, ainda que tenha despenalizado, e só a partir de 2006, quando a gente faz despenalizar, ou seja, não tem mais a pena de prisão, você continua tendo, você passa pelo juizado especial criminal, né? Ainda é crime, você tem que comparecer a cursos especiais, ou você recebe lá uma advertência do juiz. Tem 3 medidas que eu vou comentar para vocês o que acontece na prática.